Saudações a todos, sou Marcos Marino Babalaulical Gundá, e esse é o canal do YouTube associado ao blog, né? Blog www.urmilato.com.br. Esse vídeo aqui é um vídeo possivelmente curto, um papo reto. Eu queria falar um assunto quase com recado, assunto direcionado às pessoas que assistem o canal, sobre a questão de assuntos, polêmicas que aparecem, né? Então, primeiro é importante entender o seguinte: ó, esse canal, essas informações que eu dou, eu passo para... Eu não tenho nenhuma, já expliquei no vídeo anterior, não tem nenhuma presunção que eu esteja fazendo. Ninguém acha que eu estou fazendo aqui vídeo para outros babalaôs, ninguém acha que eu estou fazendo para outros babalorixá e alorixá, pessoas iniciadas. Não estou fazendo... Não é essa a comunidade de pessoas que vai assistir vídeo, que assistem vídeo no YouTube, na internet. A gente fala para pessoas que não têm conhecimento, pessoas que estão querendo aprender alguma coisa, que têm curiosidade. Para isso que serve esses canais do YouTube. Então é para isso que eu estou. Então, dentro desse sentido, eu estou aqui trazendo, né, cumprindo a minha missão como babalaô, como pessoa que estudou essa teologia, que quer passar isso às pessoas. Eu tenho uma missão para fazer aí, então eu estou aqui trazendo conhecimento, informações, minha experiência, minha análise sobre o assunto, tá certo? Então é isso aí, esse é o público que o público está focado. De vez em quando eu falo algumas coisas aqui, e aí aparece um monte de gente reclamando e tal, não sei o que, xingando. Sobre isso que eu vou falar agora. Bom, primeiro, coisa importante para as pessoas entenderem, olha só. Eu sou muito cuidadoso, eu só trago aqui assuntos sobre o qual eu tenho perfeito domínio, e domínio de que maneira? Olha só, como eu já falei antes, né, o que eu trago para cá? Eu trago dados reais, tá certo? Capturados em fontes confiáveis. Eu trago informações. Informações é quando você pega aqueles dados, junta ele, compila e você faz um agrupamento. Você pega dado junto, ó, aqui tem informação, tá certo? A diferença, dado. Informação, isso aqui é uma informação, isso aqui é outra informação. A outra coisa é a análise, quando você junta as informações e você faz uma elaboração delas. A análise não é opinião, opinião é outra coisa. A análise você tem que juntar aquilo e sobre algum aspecto, sobre algum método, sobre tem um processo lógico, de bom senso e método para fazer, que você faz uma análise do que você está convivendo lá, baseado em quê? Você pode fazer análise baseada na teologia, baseada na prática, você faz uma análise. A análise tem estrutura e tem método. E por final existe a opinião, né? Tá certo? A opinião que é, olha, você vê aquilo tudo, olha, é a minha opinião sobre o assunto, isso aqui eu acho e é isso. Cara, opinião é opinião, cada um tem opinião, baseado o quê? No seu conhecimento, no seu bom senso, na sua experiência, na sua vivência. Opinião é isso, tá certo? Eu procuro tomar cuidado nesse canal de não trazer opiniões, tá certo? Procuro ficar aqui no máximo, dada informação, análise. É isso que eu trago para vocês, tá certo? Porque, e se eu trouxer informação, se eu não cometer nenhum erro, eu vou avisar antes, ó, essa aqui é a minha opinião, tá certo? Se eu não avisar, é porque eu esqueci. Mas é ato falho, mas deveria estar trazendo e avisar, alertar antes quando é opinião e quando não é opinião, tá certo? Então é essa eu notei. Onde são minhas fontes? As minhas fontes primeiro são minha experiência, olha só, eu só falo sobre coisas que eu vivi, que eu tive prática, conheci pessoas, assim, que eu senti, história, eu só falo sobre coisas que eu tenho vivência, a prática daquilo. Eu não trago aqui Ctrl+C, Ctrl+V de ninguém, nem no meu blog tem Ctrl+C, Ctrl+V, eu não trago aqui, porque eu li num livro, já vejo... Não gosto de falar para onde ninguém, não vou citar ninguém, mas vejo gente que fala sobre tudo. O cara pega lá, lê um livro sobre o orixá, orixá tal coisa. Olha só, eu não faço isso. Eu sei que tem pessoas que fazem, né? Ficam repetindo, que nunca tiveram aquela experiência toda. O cara novinho, pouca barba, né? Não tem nem ruga e tá lá falando sobre tudo e sobre todos. Fala assim, muito interessante. Não faço isso, mas tem gente que faz. Então tome um alerta, como alerta aqui. Então eu tenho esse cuidado para tudo. Apesar disso, de todo esse cuidado que eu tenho, coisas que eu vou falar aqui que são baseadas no meu conhecimento, minha experiência, né? Vão ter muita gente que vai discordar, como aconteceram. Tivemos alguns assuntos aí que pessoas discordaram, né? Por exemplo, quando eu falei sobre banto, teve uma pessoa que discordou, não gostou da abordagem que eu falei. Mas assim, eu tento no máximo ser o mais delicado possível com isso, mas eu tenho uma coisa que é muito ruim quando as pessoas... Então, no caso do banto, eu falei assim, olha, foi isso. É isso que eu vi, é isso que eu analisei. A minha pesquisa mostrou isso. Quando eu faço uma afirmação que se o banto é bom ou ruim, que se tinha ou não religião, não sei o que, é porque eu já procurei pessoas para discutir aquele assunto longamente. É um dos assuntos que eu discuto mais longamente possível, né? Então, para entender essa coisa, já procurei livro, então já procurei informações para poder basear, para confirmar, né? E geralmente o que eu faço assim, você tem uma opinião baseada numa prática e você procura a opinião de outras pessoas, a análise de outras, não é nem opinião, a análise de outras pessoas
em livro. Tem muita gente que diz assim, livro, você fica olhando o livro, ninguém me ofende dizendo que eu procuro coisas em livro. Primeiro porque eu procuro coisas em livro, certo? Mas o que eu falo primeiro, eu só procuro no livro as coisas que eu já tenho vivência prática, que eu passei por aquilo, que eu vi aquilo funcionar na prática. Aí o que eu faço, aquela prática ali, você tem que elaborar ela, melhorar ela, né? Entender ela. Aí você vai buscar conhecimento seu. E onde é que você busca conhecimento? Você busca conhecimento de outras pessoas que sabem sobre aquele assunto, sobre religião. E onde está o conhecimento dessas pessoas que sabem? Você pode, ou você fala com elas, ou você procura as obras que elas escreveram. Então, do mesmo modo que eu escrevo livros sobre os assuntos que eu conheço, que eu quero registrar para a posteridade, tem pessoas que escreveram livro e tal. E se a pessoa é um antropólogo, ela bota lá os assuntos com detalhado, explica o método dela, onde foi a origem, explica. Chega a ser até chato de ler, mas o cara tá lá, ele justifica. Então, quando um antropólogo faz um livro, né, de antropologia social, religiosa, que abrange religião, ele tem um método para fazer aquilo, ele tem uma forma, ele é ensinado, ele busca referência, explica caso 1, caso 2, blá, blá, blá. Ele tem um jeito de escrever. Para quê? Para você acreditar ou não acreditar naquilo ali. Não é uma opinião, eu acho que é aquilo. Não, cara, os caras têm, tá aqui, referência tal. E mesmo assim ainda tem gente que comete erros. Eu sei que eu já vi tese de mestrado e doutorado de pessoas de antropologia falando sobre essa religião, de assuntos que eu domino, e eu olho assim e falei assim, caraca, gente, que desperdício de gente que aprendeu nada, né? Porque não sabe nada, não sabe nem fazer uma tese antropológica, porque procurou péssimas pontas. O pessoal que aprova aquilo é porque diz o seguinte, não importa se está certo ou errado, ele fez o método, procurou a pessoa, pesquisou, se aquela fonte dele é uma fonte ruim, cara, não importa, o antropólogo fez o trabalho, buscou na fonte aquele negócio todo. E aí você tem bons trabalhos ruins, por isso você tem que tomar cuidado em trabalhos de antropólogo, principalmente em teses de mestrado e doutorado, essas teses, porque o trabalho dele é formatar aquilo, tá certo? Mas se ele busca a informação errada, busca ruim, fica ruim. Uma fonte ruim para você buscar informação são pessoas que fazem mestrado e doutorado que já são da religião, isso é muito ruim, né? Porque ele já está contaminado com as informações que ele acha que sabe. Então, isso é uma coisa muito ruim, você não deve se misturar com o meio que você estuda. Se você é da religião, já é parte, você não deveria fazer um trabalho de antropologia só baseado na sua religião, porque, cara, você está contaminado, a sua opinião nunca será isenta, você nunca vai fazer uma coisa porque você está ali colocando as coisas que você acha que deveria estar ali, você aprendeu. Mas isso aqui, então, estou só falando para vocês que isso, muscular. Mas apesar de todo esse cuidado, então assim, eu falo isso. Outra coisa, quando eu digo, aí eu estou falando que essa pessoa se aborreceu, como eu falei, cara, olha só, é aquilo, tá lá. A pessoa pode discordar de mim, pode discordar, mas cara, vai ter que discordar de um monte de antropólogo que escreveu a mesma coisa. O Vergier falou sobre aquilo, o Bastide falou sobre aquilo, o Rescovitch falou sobre aquilo, o Mallory falou aquilo, caraca, gente, Capone, todo mundo falou, cara, olha só, eu estou acompanhado, tem uma legião de gente atrás de mim falando a mesma coisa, eu só apenas represento a mesma opinião que essas pessoas têm, né? A mesma análise que essas pessoas têm. Não adianta ficar bravo comigo, tá certo, né? Sobre aquilo. Às vezes também teve gente que falou, o pessoal, quando eu falei sobre o Baini Oriaté, aí teve umas coisas, ficaram putos, falaram, olha só, ficaram aborrecidos comigo que eu falei, critiquei, aquele negócio todo. Mais uma vez, o que eu falei lá foi a história que eu vi, gente, olha só, ninguém me contou. Então assim, mas você não pode falar isso, olha, eu posso falar, olha só, eu vi aquilo, eu vivi aquilo, eu conheci, falei com pessoas, então assim, o que eu falo tem legitimidade, por quê? Porque eu vi como aconteceu, eu vi como foi, vi a história evoluindo. Eu tenho uma thread agora de briga de Ori, quando eu falei que o pessoal lá de Cuba, principalmente Cuba, não sabia nada de Ori, não sabe mesmo, não sabe hoje, inclusive, não sabia antes. Aí o pessoal de africano também sabia um pouco. Olha só, gente, mais uma vez, eu vi isso, eu conversei com as pessoas, eu convivi com o pessoal, não sabia nada, vi as histórias, falei com o Paulo Lechá. Cara, eu vi essa história. Então, assim, eu não estou falando uma coisa que me contaram, cara, eu vi essa história. A pessoa vai dizer hoje, o cara mais novo que eu, tá certo? Tem gente lá de 30, 40 anos, vai dizer que, não é assim. Olha só, cara, gente, não é assim para você que está vivendo hoje, mas eu que vi essa coisa nascer de uma maneira, eu não digo que não foi assim que começou, que não era assim nesse tempo. E aí, qual é o comportamento esperado das pessoas nesse caso? Olhar, ver minha opinião, discordar, achar que e desprezar. Qual é a parte ruim disso tudo, né? A parte ruim é a grosseria, são as pessoas, né, que em vez de se dirigir e falar o ponto de vista dela, ou dar argumentos, explicar, dizer, fazer referências, não, a pessoa não perde o tempo dela fazendo referências, dizendo que não é. Ela diz, não, que você é um idiota, que você não sabe nada, que você não sabe história, que você é um marmoteiro. Cara, a pessoa gasta o tempo dela para
para escrever esses adjetivos lá, cara. No caso do Bayern Irate foi isso, lá. O caso do Rio, o cara isso. O cara gasta o tempo para dizer que eu sou um idiota, que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu falo mentira, que eu não sei nada, que ele que sabe tudo, não sei o quê. O cara gasta tempo para falar para mim isso. Assim, gente, cara, assim, cara, gaste o seu tempo para explicar. Faça uma coisa, escreva um blog, gente. Olha só, muito tranquilo, cara. Faça como eu fiz, escreva um blog, prepare um longo texto com a sua tese toda, como eu faço, com todo o cuidado que eu faço com as fontes, referências, não sei o que, cito lá quando tem, e bote lá a sua opinião, cara, é muito tranquilo, faça um texto, publique um livro, como eu já fiz, eu teve assuntos polêmicos aí, quando eu junto, eu pego, monto um livro, publico na asa, não custa nada para mim, o custo tá lá, cara, o livro pode custar R$1, ou 20, ou 50, ou 100, cara, faça isso, publique na asa, agora não fica perdendo tempo falando mal de mim, xingando de mim só porque eu estou falando informação. Olha só, você está errado, cara. Pô, faça isso, faça um vídeo, abra um canal no YouTube e dê sua opinião para ver se é legal, que negócio todo. É isso que tem que fazer, não adianta ficar fazendo, ofendendo a pessoa que está lá. E vou dizer mais, quem são essas pessoas que você vai encontrar em comentário, agredindo, xingando, não sei o quê? Olha só, eu tenho muitos anos, como eu falei com vocês, eu estou na internet aí desde 99, 99. E eu já moderei grupos grupos de discussão do Yahoo, moderei grupos de candomblé, já moderei, cara, grupos de Fá no Orkut, assim, já moderei muito, tem muita estrada nesse negócio, já participei de muitas discussões, muitas threads, não sei o que, tratei com pessoas inteligentes, pessoas que me ensinaram muito, então assim, eu tenho muita experiência com essa história, e o que eu digo para você é o seguinte, não é assim que se resolve as coisas, cara, não é assim que se resolve, não é assim que você vai resolver as coisas, você tem que chegar e colocar a sua posição, não adianta ficar agredindo. E o que eu queria dizer é o seguinte, toda vez, cara, que tinha alguém que, ao invés de falar, a pessoa saía atacando, né, xingando, não sei o quê, geralmente, mais recentemente, assim, os cubanos são agressivos e grosseiros, mas eles são assim, até eu já não ligo mais, tá certo? Cara, cubano, tá certo? Agora, brasileiro não é assim, tá certo? Não deveria ser dessa maneira. E quando é assim, quem é? Cara, 100% das vezes, não são sacerdotes, não é um babalorixá, não é um elorixá, não é um ogã, não é um babalaô. Essas pessoas que fazem esses comentários, mesmo agora aqui, nenhum deles é babalaô, tá? São pessoas que geralmente são noviços, recém-iniciados, pessoas ali que ficam tomando ações, pessoas que não entenderam o que é a religião, o que é a calma, o que é a prudência, o que é a gentileza, o que é o respeito ao outro. São pessoas que às vezes tem gente que é iniciada lá, que não aquele espírito, né? O espírito de lá não entrou nelas, eles não entenderam. É gente que eu vejo citando coisa de falar, não, do tal tem isso, não, do tal tem isso, assim, cara, é o citador de frases de tratado, cara, e que na verdade aquilo ali não entrou no coração dela, tá certo? Entrou assim, o espírito de Fá, aquela coisa não entrou nela. Então, 100% dos casos dessas pessoas que vocês vão ver fazendo grosserias em comentários, é gente... são abiãs, pessoas recém-iniciadas, pessoas que não têm formação. Cara, muito dificilmente você vai ver ali alguma pessoa, um babalaô, uma pessoa que sabe que precisa responder, sabe que não precisa, sabe que não é, sabe que tem que, se a opinião dele, a minha outra, aquilo não afeta. Cara, é isso, a grosseria. Às vezes o cara faz um comentário, fulano é assim, não sei o que, dá informação, você dá, beleza, já falei o que eu tinha que falar. Geralmente são assim, então são as pessoas que fazem isso, são as pessoas mais despreparadas, as pessoas que não têm nada a adicionar para ninguém, porque só tem a grosseria, aquilo tudo volta para essa e contamina dela. Então é o que a gente vai encontrar. E vai encontrar mesmo. Eu sempre vou deixar esses comentários o máximo possível, tá certo? Eu sempre, na época do Orkut, eu participei de discussões complicadas, a gente deixava lá, né? Não tomo uma atitude, certo que quando for alguma coisa muito grosseira, eu vou tirar porque ninguém merece ter aquilo, não por mim, tá certo? Como eu falei, quando a gente entra nisso, a gente entra na chuva para se molhar, estamos aqui para fazer opinião, para ouvir o negócio, mas a gente não tem que registrar para a posteridade, para as pessoas verem aquela grosseria toda de gente que não contribui com nada, comentários que não contribuem. Se aquilo não contribui com nada, para que eu vou deixar registrado lá um desabafo de um grosseiro, de uma pessoa despreparada, uma pessoa que não tem formação, que não teve educação, né? Para poder se comportar, que não sabe se comportar em sociedade, colocando aquelas formas lá, tá certo? Então, esta é a situação. Estou só alertando com relação a isso. Por isso que vão ter sempre comentários, vocês vão achar alguma coisa, vão ver eu reagindo. Mais uma vez, eu procuro reagir, vou sempre tentar reagir da forma mais
normal possível, né? Porque assim, não tem intenção nenhuma, pelo contrário, que as pessoas consultem o blog, tragam outras pessoas ali, né? Essa é a forma que eu vou fazer. Mas isso pode acontecer, tá? E é normal nessa coisa nossa, tá bom? Era isso, abraço.